E vamos para mais uma leitura bíblica do dia. E hoje vamos ler Levítico capítulo 8. A consagração de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se levassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. Cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim, o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas e membrana do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar, mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita, também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado
e um pãozinho achatado e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois, Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e as comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, às portas da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias. E observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Levítico, capítulo 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isso é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois, Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois, faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois, Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça queimou sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e, pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro.
Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhes também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado depois. Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todos os povos viram, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Levítico capítulo 10. Aproveite o momento, se inscreva, curta, compartilhe e deixe um comentário. Qual foi o seu maior insight sobre a leitura de hoje? A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus pertences de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. Fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é porção que foi dada a vocês
e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida, com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso, Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E, mesmo assim, tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Levítico capítulo 11. Leis a respeito dos animais puros e impuros. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra são o que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam, os dos que têm casco dividido são esses que vocês não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Esses animais são impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios. Esses vocês podem comer. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que exameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão uma abominação. A águia, o urubu e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O macho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas, de todo inseto que voa
que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes vocês poderão comer. Deles vocês podem comer estes: a lacusta, segundo a sua espécie; o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie; o grilo, segundo a sua espécie; e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão a abominação para vocês. E por esses vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre um enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o gueço, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se come, preparado com aquela água, ficará impuro. E todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno ou uma fogueira de barro, serão quebrados. São impuros, portanto, vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem as águas será impuro, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal, lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal, deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também, dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro. Não se comerá tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos
e os animais que não podem ser comidos. E assim, encerramos mais uma leitura da Bíblia em um ano. Amanhã tem um novo episódio. Na descrição tem um link onde você pode entrar no grupo de WhatsApp e receber diariamente em primeira mão as gravações da Bíblia em um ano do dia. Então, aproveite, se inscreva, curta, comente, compartilhe e entre no grupo de A Bíblia em um Ano. Lá você também conhecerá outros irmãos.